Olá, eu sou o pastor João Balbino. Te dou boas-vindas ao nosso canal. Nesse mundo, em todas as partes, é possível nós encontrarmos problemas, encontrarmos pessoas sofrendo. As pessoas sofrem, contudo, muitos não compreendem, não entendem a razão dos seus sofrimentos. Em busca de mitigar ou de solucionar as suas dores, os seus sofrimentos, as pessoas seguem tomando posse de coisas incorretas, buscando resposta onde não há resposta, colocando as suas esperanças naquilo que não pode lhes dar esperanças válidas, envolvidas com falsa religião, envolvidas com falsos ensinos, seguindo a tradição, envolvidas com falsos deuses, envolvidas com filosofias vãs e enganosas, seguindo a falsos mestres, caídas na idolatria. A Bíblia, de maneira objetiva, revela que na raiz de todos os problemas está o problema do Gênesis 3, que é o problema do pecado e a consequente separação entre o ser humano e o seu Criador. Quem tem o Evangelho corretamente conhece o motivo e conhece a resposta para todos os problemas. O motivo, Gênesis 3. Resposta, o Cristo. Jesus é o Cristo. Quanto a você, organize o Evangelho e proclame o Evangelho. Todos precisamos ouvir o Evangelho e seguir ouvindo o Evangelho. Toma posse do Evangelho. Ouvir o Evangelho até que o Evangelho seja gravado e enraizado em nós, até que o Evangelho se torne a nossa natureza, se torne quem nós somos. De que trata essa mensagem? Trata da relação que há entre o coração e a faculdade da fala. Nesse vídeo, nós veremos que as palavras dos nossos lábios refletem quem nós realmente somos e que o coração é um reservatório do que temos a oferecer. Veremos que o coração humano necessita de cura. E também veremos que aquilo que se encontra gravado e enraizado no coração de uma pessoa sempre acaba encontrando o caminho para fora. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, a Bíblia documenta palavras de Jesus que disse: "O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração." Se Deus for o nosso tesouro, se acima de tudo seguirmos valorizando a Deus e valorizando as coisas dadas por Deus, teremos coisas boas para oferecer às pessoas. Mas se Deus não for o nosso tesouro, se valorizarmos algo ou alguém mais do que valorizamos a Deus, temos um problema grave. Estamos ferindo o mandamento número 1 do céu e desconsiderando a chave para a vida bem-aventurada, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Se eu e você quisermos continuadamente tirar coisas boas do nosso coração, se quisermos oferecer coisas verdadeiramente boas para as pessoas, só tem um jeito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nos mantermos cheios do Espírito a cada passo do caminho. Você tem sede de Deus? Você tem sede e tem fome da palavra de Jesus? Em youtube.com/PR João Balbino, na aba Vídeos, você vai encontrar mais de uma centena de mensagens à sua disposição. Ouça, medite, aprenda. Bom proveito. Nosso tema é a relação que há entre o coração e a faculdade da fala. Leiamos. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 29 ao 32. Se for possível, por favor, abra sua Bíblia e mantenha aberta para acompanhar a exposição da palavra. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Em primeiro lugar, disse, versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O verbete torpe, no original grego, é sapros, literalmente pútrido, em decomposição, corrompido. Pergunto, que são palavras torpes? Palavras torpes são quaisquer palavras que expressem desamor. São palavras desprovidas de graça. São palavras que não geram vida. São palavras corrompidas. São palavras capazes de entristecer o Espírito Santo, como, por exemplo, murmurações, críticas, expressões de descontentamento, manifestações de sentimentos adoecidos e coisas semelhantes. Na raiz de toda palavra torpe está o problema do coração. Está a necessidade de o coração ser preenchido por Deus. Essa é uma obra espiritual. Palavras são poderosas e nós não podemos errar imaginando que as palavras que falamos não terão consequências. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Você tem falado muito? Você fala muito? Você gosta de dividir seus planos com outras pessoas? Cuidado, fale com Jesus e com as pessoas fale o que for necessário. Fale menos e realize mais. Pergunto, o que devemos avaliar antes de pronunciarmos quaisquer palavras? Isso que revela Efésios capítulo 4, versículo 30. Número 1. O que vou falar é útil para edificar? Em outras palavras, o que vou falar vai promover o Evangelho, vai promover a fé e a esperança em Jesus Cristo? Número 2. O que vou falar atende à necessidade do outro? Isso implica conhecer o outro, se importar de verdade com o outro, ao ponto de conhecer o que o outro precisa ouvir, trazer a palavra correta para o outro. Número 3. O que vou falar vai conceder graça a quem ouve? O que é graça? Graça é favor imerecido. A palavra graça nos fala sobre bondade, sobre restauração, sobre renovação. Nos fala de ensejar esperança. Nos fala de cura pelo amor. Nos fala da alegria por nos sabermos perdoados e amados por Deus. Isso é graça. É interessante. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Que as palavras dos nossos lábios sejam terapêuticas. No versículo 30, vemos que é fundamental rejeitarmos em nós qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo que nos foi dado, como um selo, como uma marca distintiva, como uma confirmação e uma certificação de que fomos redimidos por Jesus Cristo, estamos guardados para a eternidade feliz com Deus. Nós sabemos que nosso amado Senhor está perfeitamente junto conosco agora mesmo. Nós sabemos que a nossa vida está resolvida, graças a Deus. Precisamos continuamente procurar nos certificar de que não estamos, de alguma maneira, entristecendo o Espírito Santo. Isso nos conduz ao versículo 31. A Bíblia diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. O verbete livrem-se pressupõe algo que está presente, mas que devemos rechaçar, abandonar. Devemos deixar para trás. Pergunto, do que devemos nos livrar? Número 1, amargura. É o contrário de doçura. Você conhece alguma pessoa doce? A pessoa amarga é o contrário da pessoa doce. A pessoa amargurada acumula descontentamentos advindos de suas frustrações, acumula desgostos advindos de expectativas que não foram atendidas. Dentro de cada um de nós há muita coisa armazenada, que as coisas velhas saiam e nós sejamos preenchidos pelo Evangelho. A pessoa amargurada contamina os outros. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus,
Se excluir da graça de Deus significa ir para fora do raio de ação das coisas boas dadas por Deus, literalmente se privar de ser beneficiado pelo céu, virar de costas para Jesus e seguir no sentido contrário ao Senhor. Que nenhuma raiz de amargura brote. Em outras palavras, não dê lugar para sentimentos de desgosto em seu íntimo e cause perturbação. Perturbação é falta de quietude, falta de tranquilidade, agitação, contaminando a muitos. Número 2. Indignação. É um sentimento de revolta, de repulsa, provocado por alguma injustiça ou por algum erro ou expressão de maldade alheio. Entenda a realidade do problema espiritual e não se permita ficar indignado com absolutamente nada. Número 3. Ira. É um sentimento de ódio intenso, geralmente acompanhado pela disposição de punir o outro, de retribuir ao outro. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não seja tolo, não dê abrigo para a ira. Em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Número 4. Gritaria. É a tentativa de uma pessoa fazer a outra escutá-la. A gritaria toma lugar quando acaba a capacidade de dialogar. Em vez de gritar, melhore os seus argumentos. Em vez de elevar o tom de sua voz, procure sempre falar num tom confortável e conciliatório. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Número 5. Calúnia. É uma afirmação falsa, uma afirmação mentirosa a respeito de alguém. Número 6. Maldade. Maldade é aquilo que toma lugar sempre que há um vazio do bem, que há um vazio de Deus. A maldade é puramente maligna. A solução para esse problema é arrependimento e conversão. Finalmente, versículo 32. Fica claro que estamos chamados a viver no amor e no perdão de Deus. Em outras palavras, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações devem ser reguladas por amor e por perdão. A disposição de amar e de perdoar confirma o nosso bem-estar espiritual. Confirma que está saudável o nosso coração. Qual é a conclusão? Muito simples. Estamos chamados a viver no amor e no perdão de Deus. Vivermos como testemunhas de Jesus Cristo. Isso apenas é possível estando cheios do Espírito Santo. O Consolador é capaz de nos fazer perceber todas as coisas por meio da lente do Evangelho, fazendo com que em cada assunto nós tenhamos a perspectiva correta, que é a perspectiva do céu, levando-nos a dar glórias a Deus em todas as coisas. Vamos concluir lendo a Epístola de Judas, capítulo único, versículo 24. A Bíblia diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Amém. Graças a Deus, o Senhor está perfeitamente junto conosco. Se você não tem desfrutado a bênção de Emanuel, apenas que você se permita ouvir o Evangelho e seguir ouvindo o Evangelho. Jesus é o Cristo. A resposta é a solução do céu para todos os problemas. A resposta é a solução do céu para o problema do coração humano. Que nosso amado Senhor se agrade em te abençoar rica e abundantemente. Graça abundante. Obrigado por assistir.